E o Palmeiras quer ganhar o mundo, o Verdão quer ganhar o Mundial, chega muito forte aí nas quartas de final, eliminou o Botafogo com um golaço do Paulinho, Botafogo que venceu o PSG. Então, Palmeiras está fazendo história nas quartas de final da competição e agora vai com tudo aí em busca para passar para a semifinal e depois para a final. Nesse vídeo vamos trazer aí o Jean Oddi, o comentarista também, o William Tavares, falando sobre a vitória do Palmeiras, o Eugênio, 1-0 para o Verdão e o Palmeiras classificado. Antes de trazer aí o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal Golaço Brasil. Se inscreva, ativa o sininho das notificações, tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal. Vamos aí para o debate e logo depois eu trago a minha opinião aí sobre a partida. Seja agora no Mundial ou foi no Campeonato Brasileiro. No Brasil hoje, o jogador que melhor aproveita a sua minutagem em campo é o Paulinho, porque ele entra e faz a diferença. Mas quando não faz 30 minutos. Ele joga 30 minutos. Ele joga a vida nos 30 minutos. Eu imagino os gringos vendo o Paulinho sair no começo do segundo tempo sem entender nada. O que esse cara tá fazendo? O que esse cara tá tirando o Paulinho? É louco. O cara entrou no meio do jogo, fez o gol, tá jogando pra caramba. Cada minuto dele vale 3. Exatamente. Ele vai pensando, gente, isso aqui vale 3. Agora, o gol... Eu achei o gol espetacular, porque ali nessa altura do jogo, tudo bem que ele está... É difícil dizer que ele está numa condição física melhor que a dos outros, sim, porque ele se desgasta, ele não tem condição de jogar muito tempo. E talvez nem de treinar com os outros treinam também. Exato, porque no dia a dia também você tem que limitar. Né? Sim. Agora, eu vi que ali ele teve uma atitude na hora de finalizar, assim, um comportamento diante da situação que se abriu para ele, de tranquilidade, que é muito difícil, porque, cara, você está no calor do jogo, você quer dar uma pancada e ele dá um toque, se não tem o desvio, talvez o John até poderia pegar, porque o desvio tira realmente a bola do caminho. Sim. Mas ele tem um sangue frio para fazer o certo, dar um toque, acessar o canto sem a pancada, que poderia ali atrapalhar muito. Então ele teve eu sempre digo que o que ele tem de melhor são as escolhas que ele faz. Exato. Ele sempre faz as escolhas corretas, seja o passe, seja um chute, seja uma tentativa de drible. Claro, às vezes dá certo, às vezes não dá, mas a escolha nunca é a escolha equivocada. E esse é um problema que muitos nossos times aqui às vezes tem muito disso. A gente, se o Vale para Botafogo, lembra do Vini antes do Ancelotti? Claro que eu lembro. Tudo que se falava do Vinícius Júnior antes do tomada de decisão. Assim, tomada de decisão equivocada. Sempre tomou bronca do Benzema. Ele era criticado por causa disso. O cara que sempre tomava decisão errada. E mudou muito. E mudou muito com o Ancelotti e agora vai ter que mudar bastante também com o Xabi Alonso. É outro Real Madrid, já está mostrando isso. Jogador inteligente e com capacidade de estar em confiança muda muito, né? Tomar decisão em campo ainda num espaço tão curto de tempo. Acho que tem duas questões para mim rápidas com o Paulinho. A primeira, eu concordo muito com o Jean. Se eu fosse contratar um jogador inteiro para uma temporada só hoje, entre os jogadores do Palmeiras, o jogador que eu contrataria seria o Paulinho, mais que o Estevão. No futuro, o Estevão, dando tempo a ele, rodagem, esse tipo de coisa. O Vini, com 18 anos de idade, também tinha uma tomada de decisão, a gente acabou de falar que não era tão boa, ele vai evoluir. Hoje, o Paulinho é, com sobras, o melhor atacante do Palmeiras. E a segunda questão, para mim, que a gente tem que destacar, é o uso extremamente inteligente que o Abel faz. Porque muita gente ia defender, bota para jogar no primeiro tempo, segura um pouquinho mais, deixa o primeiro tempo inteiro, porque faz o gol. Mas o Abel, o que ele faz? Ele tem o time bem montado, ele bota o Paulinho no segundo tempo, se não precisar, não bota, porque você não vai agravando a lesão, não gera nenhum problema. Ou seja, ele usa o Paulinho, se o Paulinho precisar entrar na esquerda, ele vai entrar, se precisar entrar na direita, vai entrar, se ele precisar entrar até como centroavante, eventualmente, ele pode entrar. Porque o técnico tem um controle muito bom da situação. Pleno nenhum técnico tem de nenhuma situação no futebol. Mas ele tem um controle muito bom, ou seja, mais uma vez, mérito Abel saber usar um jogador com problemas da melhor maneira possível. Como diria, não sei quem citou aqui um dia desse no Linha de Passe, aquela frase que era da Companhia de Água, né? Sabendo usar, não vai faltar. Foi você? Sabendo usar, não vai faltar. Merchan Jean. É isso. Porque esse é um slogan que a gente pode citar gratuitamente, né? Esse não tem problema. Acho que é importante até dizer que sobre a água, sabendo usar, não vai faltar. Não vai faltar. Eugênio, você citou aí o Abel, eu sei que você quer a palavra, só a gente tem um trechinho aí para falar, aspas, né? Do Abel aí sobre o Paulinho. Vamos nessa? É isso aí, ó.
Foi para isso que o Paulinho veio, para chegar e resolver. Quando acabar o Mundial, terá que operar novamente. O Eugênio já tinha trazido aqui a informação. Sabíamos das condições e os trouxemos mesmo assim. Fizemos os exames, conversamos com ele e falamos que podia ser importante. Ele saiu porque pediu para sair. Tá? Abel agora na coletiva, agora há pouco fizinho depois do final do jogo, né? Tem mais uma telinha, o Abel? Só essa, né? Muito bem. Então tá aí, pediu para sair. Então realmente é o chamado meio que foi pro sacrifício. Isso, né? não vai passar para limitação, mas e corroborar o que o Eugênio falou. Acabou de chegar aqui uma informação de todos os jogadores que o Palmeiras levou para a Copa do Mundo de Clubes, tirando os goleiros, só o Naves, o Tales e o Benedetti não jogaram. De resto, todos foram utilizados. E só uma coisa para humanizar o jogo, porque muitas vezes eu vejo as pessoas falando. Por enquanto. Tratando como se fosse máquina. Aliás, próximo jogo. O Naves talvez jogue. O Naves talvez jogue agora. Para um cara desse sair do jogo, ele deve estar lidando com muita dor no dia a dia. Sim, sem dúvida. Então é bom que a gente lembre disso, porque sabe, é o ser humano ali. Dele no banco, depois que ele sai, ele mexendo na canela direita, né? É uma fratura por estresse que ele tem. O que me impressionou foi na hora que acaba o jogo, o Paulinho sai correndo que nem um maluco. Sai correndo meio que Adrenalina. de mal puxado. Meio estilo Luiz Soares. Aqui, sobre o Paulinho, do nosso querido Luciano Borges, né? Opa, nosso companheiro lá na redação. Chamado por mim de O Icônico. O Icônico. O Borges, ele falou o seguinte, o Paulinho fez o gol da classificação, né? São 13 milhões de dólares. Se você somar os 7 milhões e meio da classificação para as oitavas, que ele fez um gol decisivo também contra o Inter Miami, que começou aquela reação por 2-2, já se pagou. Mas quem ganhou foi o time. A conta eu fiz agora, mas ele estava falando sobre isso. Se ele entrar e fizer o gol, ele já paga os 18 milhões que ele custou e depois vê o que faz com ele ali. Porque classificou o Palmeiras e o Palmeiras está pegando esse dinheiro. Mas ele é um jogador jovem ainda. Mais um pouco ele já começa a pagar a contratação de outros, né? É isso. E ele ali, acho que quando ele pede para sair... O Vitor Roque começa a se pagar, o Paulinho vai pagar por ele. Não, o Vitor Roque ele vai ter que fazer muito gol. Quando ele pede para sair, é um desgaste que ele vai além do tempo, né? Ele já tinha jogado 30 minutos da segunda etapa e a prorrogação todinha. Ele já estava ultrapassando aquilo que ele consegue fazer. Eu acho que também pensa, agora é hora de... A gente sabe como é que vai ficar o formato do jogo. É claro que você quer ficar em campo, mas é melhor para defender. Se o cara já está com a dificuldade de jogar, de fazer com a missão dele, que é atacar, ele teria que defender muito. Fisicamente, ele iria ter que deixar tudo. Enorme. E aí o cara pede para sair e fala: eu tenho outro jogo para decidir aí na frente, que eu entro um pouquinho lá e quem sabe. Vamos ver o que vem por aí, né? Benfica ou Chelsea? Eu acho que vem o Chelsea. Eu também acho. Daqui a pouco a gente vai analisar um pouquinho esses adversários, esses possíveis adversários aí do Palmeiras. E o Estevão, hein? Ele começou a elogiar o Estevão, disse que estava fazendo... Eu até acho também que a substituição... Eu não sei se o Abel já falou sobre isso na coletiva também, deve ter sido perguntado, a gente está procurando aqui. Se tiver, a gente traz aqui a palavra do Abel sobre o Estevão. Mas também acho que era um momento que podia ter deixado o Estevão, quem sabe, mais um pouco. E repito, eu entendi a substituição dele nos jogos anteriores. Acho que fazia sentido. Hoje não, porque achei que ele estava bem, fazia a sua melhor partida, e o que me leva até a falar mais claramente que eu acho que ele não teria tirado é a própria reação do Estevão. De novo saiu bravo, né? Então, porque quando o Estevão sai, se o cara sai quieto, você pode até, vamos esperar para ver a questão física, se teve alguma coisa, se não teve e tal. Mas acho que pelo jogo que ele estava fazendo e pela maneira como ele saiu, e aí não é nada contra a entrada do Luigi. Eu até quando vi as entradas de Luigi e Paulinho, falei, beleza, acho que até para manter essa intensidade e tudo mais, mas achei que outros jogadores poderiam sair, que não o Estevão. Aí é aquela história, entendeu? Eu acho que se o Palmeiras fosse eliminado, porque até um pouco depois das substituições, o Palmeiras baixa um pouquinho o ritmo, né? E não mantém aquela intensidade que a gente viu. Mais do que a intensidade, né? Porque o Luigi não entrou mal. Mas acho que a capacidade de criação diminui quando você não tem o Estevão em campo. Acho que se o Palmeiras é eliminado, jogando melhor os 90 minutos, mas tomando um gol no fim, cara, ia tudo para a conta do Abel. E aí tudo bem, ia ser talvez injusto que fosse assim, mas é assim que as coisas acontecem. Acho que a narrativa ia ser ao técnico que perdeu o jogo, que fez a bobagem de tirar o Estevão. Eu não ia concordar com essa avaliação, mas acredito que essa ia ser a avaliação de muita gente.
De qualquer forma, ainda que eu não concordasse com essa avaliação, eu não teria tirado o Estevão pelo que ele estava jogando e pelo que ele estava criando. Fala, Constante. Você estava elogiando, Não, no primeiro tempo eu lembro que a gente estava ali na redação, você estava falando, cara, o Estevão está errando ali. Então, o Estevão, que foi contratado pelo Chelsea, não joga há um bom tempo. Aquele futebol que o levou a ser contratado. Nem de um lado nem de outro. Hoje ele foi colocado do lado esquerdo, no meu entendimento, para poder acessar a linha de fundo. Aquela bola que vem de trás, para quem está chegando no confronto. Que você rompe uma linha, você dribla o teu marcador e pega quem está chegando do meio numa situação difícil. E alarga a defesa para quem vem pelo meio jogar por dentro. E era o lado mais protegido do Botafogo, porque o Danilo Barbosa ficou ali, cara. A atuação do Danilo Barbosa, o que foi determinado a ele, cara, ele cumpriu assim com uma, precisão, que era fechar esse funil, que a gente chama, a entrada da área. Então, essa bola de linha de fundo, mesmo dando certo, ela estaria mais bem protegida na área do Botafogo. Mas era uma necessidade. Eu tenho, no lado direito, eu entro por dentro, no lado esquerdo, vem pelo fundo. E o Palmeiras teve muita dificuldade em se associar nesse setor. Porque, assim, isso é uma coisa de equipes brasileiras, eu vejo, mesmo com treinadores estrangeiros, elas não são tão trabalhadas, eu digo, de acordo com a minha expectativa, que é times fechados você tem no mundo todo. Então você alarga o campo. O que fez o Palmeiras? Você tentou alargar. Né? Eu tenho o Alain aqui, eu tenho o Estevão, estou abrindo aqui e vou preencher pelo centro. O mundo todo joga alargando o campo, para você fazer o adversário se movimentar, flutuar, encontrar espaço. Né? Com defesas de 5, pior ainda. E o Botafogo podia fazer isso, porque quando o Danilo entrava aqui, você empurrava os zagueiros para os lados. É difícil entrar ali. Mas essas situações, eu vejo que estavam muito difíceis para o Palmeiras, com perde-ganha, para os dois times. Mas um perde-ganha, perde, tropeça, bate. Então não funcionou, nem na direita, nem na esquerda. E aí, uma coisa é você reconhecer isso, a outra coisa é soltar o caminhão de melancia no moleque que tem 18 anos. E que está vivendo na vida dele coisas que... Você imagina esse menino onde é que estava 2 anos atrás. E hoje ele está no Mundial de Clubes. É como se as pessoas nascessem adultas e experientes. Embora o mundo do futebol queira isso de todo mundo. Quando você fica adulto, você tem 30 anos, você começa a pensar na vida de um jeito diferente, o teu mundo já acabou, você já está veterano. Não é fácil, é muito simples cobrar no ar-condicionado. Né? Então a gente tem que entender. Mas a decisão do treinador pode ser até tirá-lo no próximo jogo. Pode. Fala, cara, hoje eu vou te pôr na segunda etapa, porque você não está vindo bem e eu te entendo, não estou te punindo. Eu acho que o próximo jogo é o jogo para ele jogar. Mas eu não estou te punindo, eu estou entendendo o teu momento. Às vezes o futebol tem isso, tudo é punição. Não é, cara. Não, e assim, o Abel foi muito bem ao defender o Estevão na entrevista coletiva. Bem. Sempre defendeu, desde o começo. Eu acho até que, por todo esse contexto, e repito, na minha visão, pela atuação que o Estevão vinha fazendo, talvez fosse até mais um motivo para deixá-lo em campo. E não sacá-lo como quem diz, pô, realmente ele tá com a cabeça no... Óbvio que o Abel não está corroborando essa ideia, porque ele foi muito contundente né, ao dizer, cara, vocês têm que parar com esse negócio de achar que o cara, né, um garoto de 18 anos não pode falar que ele está emocionado em jogo. Isso é um negócio... Mal tem isso. Isso é tão maluco, assim. E a quantidade de pessoas, e que eu vi, de pessoas inteligentes, que eu conheço, próximas, assim, intelectuais até, eu te falo assim, gente que é... Cara, que no futebol viram essas pessoas insanas de ficar pé da vida e achar que o moleque tá errado em demonstrar esse nervosismo, essa admiração, o seu encantamento, que é a melhor palavra sobre tudo que ele tá vivendo. É muito maluco, cara. Não, mas é a mesma coisa que você tem essa capacidade mesmo também. Que você vai cobrir esse evento, aí você chega lá, você tá triste para não demonstrar, você não pode falar que tá felizão. Ou você dá uma declaração feita pela assessoria de imprensa fria, gelada, e depois a gente reclama que o jogador tá dizendo... Não, mas assim, mesmo isso vale para qualquer um. Ele não pode ter sentimento. Gente, o Abel tá diferente nesse Mundial também. Tá. Ele tá diferente. Então, assim, Vamos ver se é só lá, né? O Abel tá mal. Claro que é só. Mas claro que é só lá. Desembarcar aqui, Mas você tem alguma expectativa aqui no seu só lá? Você viu que a pergunta sobre o Estevão Aqui só pensa em reclamar. Já trouxe o Abel. O pateta do trânsito já tava ali. O pateta do trânsito já tava... Aquele Abel do lado já assumiu, falou, opa, sai aí. Aqui compensa reclamar.
Abelzinho, Paz e Quase Amor. que abrem a jaula, né? Mas, cara, é o seguinte, esse evento é o primeiro. Aqui é sangue nos olhos. É o primeiro. Tem toda a questão do Palmeiras, o negócio do Mundial, que os torcedores, os rivais ficam enchendo o saco. O menino está encantado, o menino está negociado, está todo mundo afinzão de jogar. Então, se você falar que está felizão de jogar o Mundial, é um problema. Você é um veterano, se o Messi falar isso, estou encantado de jogar isso aqui. Aí ninguém vai falar, pô, Messi... Você não vê como o Messi está correndo? Você acha que ele joga a Major League Soccer como ele joga, como está jogando no Mundial? Ele foge fugindo da bravo. marcação. Ele sempre quer 10 metros de ninguém em torno dele. Mas ele é esperto por causa, né, até nisso. Mas, cara, eu tô com o Jean assim, as pessoas pegam pessoas bacanas, tá? Que você fala assim, não é maluco. Tá cheio de maluco, tudo bem. Mas você fala, meu, a pessoa rasga tudo que ela é do dia a dia para pegar no pé de um menino de 18 anos como se fosse se isso acabar, a gente vai ter menos empregos. Ah, não, eu sou totalmente contra isso, né? Porque o mundo está cheio de guerra por causa disso. As religiões estão se matando por causa disso. Mas é fanatismo. Mas não é reação num jogo. Isso aí não é reação de fanático? Num jogo, tá emocionado, depois passa. Não leva o pessoal, Aí sabe que eu discordo profundamente. Mais leve. Vamos para o intervalo no Linha de Passe. Tá ficando muito filosófico. Tá ficando, né? Entrando numa outra área. Se matando por causa das emoções. Tá no YouTube, né? Então... Não, né? Vamos pro intervalo e na volta a gente começa a fazer uma projeção aí de Chelsea e Benfica. Um dos dois vai ser adversário do Palmeiras lá nas quartas de final. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí a vitória do Palmeiras, 1-0 sobre o Botafogo, golaço do Paulinho. E agora, falar um pouquinho da partida aqui, né? Na minha opinião, a vitória foi justíssima, né? O Palmeiras foi muito merecedor desse resultado, mandou na partida os 90 minutos, tanto o primeiro tempo como o segundo. O Palmeiras mandou no jogo, criou as melhores oportunidades, teve chances de gol. E o Botafogo, não vou falar que jogou na retranca, mas jogou para se defender, né? O Botafogo abriu mão de atacar e ficou esperando o Palmeiras para fazer um gol ali no contra-ataque. Deu certo contra o PSG, mas nem sempre vai dar certo, né? Como foi no caso de hoje. O Botafogo ainda deu uma pressionada no segundo tempo da prorrogação, mas aí o Palmeiras já estava com a vantagem, já estava ali segurando o resultado para garantir a vaga nas quartas de final e foi isso que conseguiu. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Golaço Brasil!